Muito bom dia, professores! Espero encontrar todos vocês muito bem. E hoje é uma aula muito especial, aquela aula disruptiva mesmo, porque eu vou compartilhar com vocês quais são os segredos da inteligência artificial, de como nós, professores, podemos e devemos utilizar a inteligência artificial como uma estratégia para criar as nossas aulas, para desenvolver atividades. E como que ela pode nos ajudar? E sim, é uma ferramenta que nos economiza tempo, permite que nós possamos passar mais tempo com os nossos familiares ou fazendo o que a gente assim e bem desejar, deixando a inteligência trabalhar para a gente, né? Então, hoje eu vou compartilhar uma aula muito estratégica para vocês e que eu desejo, assim, o meu maior desejo é que vocês sejam amigos da inteligência artificial e que vocês passem a utilizar a inteligência artificial assim como eu utilizo. Eu utilizo muito a inteligência artificial, inclusive, compartilho com vocês que ontem à noite eu finalizei um capítulo de um livro que nós vamos lançar em fevereiro em São Paulo, e eu finalizei o capítulo do livro utilizando a inteligência artificial. Por quê? Ela, sim, é uma ferramenta poderosa que nós podemos utilizar para fazer as mais diversas atividades nossas e para nos facilitar, né? Para facilitar o nosso dia a dia. E eu acho que um dos grandes poderes, assim, eu gosto de dizer, da inteligência artificial é ela permitir que nós tenhamos mais tempo. Por quê? Em vez de eu levar, por exemplo, 3, 4 horas para produzir uma aula, eu consigo, através da inteligência artificial, produzir uma aula em 20 segundos e depois somente fazer os ajustes necessários. Não tenho ideia para fazer uma atividade dinâmica, não tenho ideia para fazer inovar na minha sala de aula, utilize a inteligência artificial. Ela vai te dar ideias excelentes em 20 segundos. Então, nós temos que utilizar. Nós devemos utilizar essa ferramenta como uma estratégia para que a gente possa realmente acelerar, né, o desenvolvimento das nossas práticas docentes. E a inteligência artificial, ela faz parte, né, está fazendo já parte de uma nova onda de inovação. Então, professores, quem não usa, vai ter que usar, não tem como deixar para depois. Sabe aquela história do celular? Quando surgiu o celular, muitas pessoas foram resistentes ao celular, não queriam comprar, tinham um pouco de medo, depois todo mundo teve. Quando surgiu o WhatsApp, muita gente demorou muito tempo para instalar o WhatsApp no celular e começar a usar, né? Então, a inteligência artificial, ela vem mais uma vez para causar uma disrupção no universo, ela faz parte do processo da evolução do universo, né? E a inteligência artificial, embora nós estamos vivendo a inteligência artificial, talvez no último ano, ela é muito mais antiga. Então, a inteligência artificial, ela vem sendo desenvolvida desde a Revolução Industrial. O conceito de inteligência artificial foi descrito lá em 1954, né? Então, a inteligência artificial não é de agora, ela é muito antiga. O que acontece? Ela era utilizada por desenvolvedores de sites, quem era voltado para a tecnologia. E hoje, ela foi treinada para que nós, meros mortais, também possamos utilizar essa ferramenta como uma estratégia para o nosso dia a dia também, né? Então, assim como a chegada do computador, assim como a chegada do celular, assim como a chegada de várias ferramentas que vieram para nos ajudar, né? A ferramenta da inteligência artificial, ela é uma tecnologia também que veio para somar, né? Ela é positiva. E eu reafirmo, se a tecnologia está aí, se nós temos essa ferramenta, por que não utilizar essa ferramenta? Então, como que funciona a inteligência artificial?
que é a inteligência artificial? São dados, são algoritmos. Então, a inteligência artificial são informações que estão na nuvem, que são compiladas e elas estão disponíveis, digamos assim, de uma forma muito simplificada, né, professores? Porque eu não sou a expert em inteligência artificial, posso dizer que eu já sou expert em usar na educação, né, mas não na construção da ferramenta, né? Então, ela faz um compilado de dados e nos dá essa informação. E como que isso acontece? Ela é treinada. Inclusive, o ChatGPT, ele vem sendo treinado desde 2006. Então, é adicionado informações lá para ele e ele vai sendo alimentado. É tipo uma analogia muito, né, uma criança que você vai treinando, e agora ela está disponível para nós. Né? Inclusive, já tem mais de uma versão, que são as atualizações da inteligência artificial. Então, tudo que tem ali, ela foi treinada. E por que ela foi treinada? Ela foi treinada por seres humanos. Então, são os pessoal que mexe com a tecnologia que vai colocando informação, alimentando esse super cérebro. Literalmente, é como se fosse um super cérebro. Por isso que toda vez que a gente coloca alguma informação no ChatGPT, ele vai nos trazer alguma informação lá, né? Não só, eu acredito que o ChatGPT é o que mais vocês acabam utilizando. Né? Então, a inteligência artificial nada mais é do que seres humanos que treinaram uma ferramenta, né, com informações, e hoje ela é um super cérebro e ela nos devolve informação. Então, eu gosto de dizer que ela é uma interação humano-inteligência artificial, humano de novo, né? Porque alguém precisa colocar a informação lá para ela. Nós já temos várias evoluções da inteligência artificial, né? Tem vários processos que estão automatizando, digamos assim, cada vez mais a inteligência artificial, mas ela é uma interação nesse sentido, ela é treinada. Muitas informações que estão disponíveis na nuvem, ela é adicionada lá dentro, e ela é como se fosse literalmente um super cérebro. Ou vamos fazer uma analogia lá com antigamente, as tal das Barças, né? Que todo mundo tinha as coleções de Barça, onde tinham todas as informações. É isso que é a inteligência artificial. E hoje, como a inteligência artificial é utilizada no dia a dia? Não sei se vocês sabem, mas toda vez que você pega o seu celular na mão, você está vendo o que a inteligência artificial pode fazer para você, tá? Por mais que, né, atrás de cada uma das recomendações que você recebe no seu celular, tem inteligência artificial. Os comandos que nós damos para a Alexa, por exemplo, são comandos que são lidos e respondidos através da inteligência artificial. A Amazon é um clássico do uso da inteligência artificial. Toda vez que vocês entram na Amazon, logo vocês buscam alguma coisa, logo depois você começa a receber notificações, né? Facebook também utiliza de inteligência artificial. O Waze, quando ele nos dá aquelas coordenadas de trecho interrompido, de congestionamento, é através de inteligência artificial. Então, veja que, embora para nós parece, e para alguns, né, que nunca trabalharam com a inteligência artificial, parece ser algo muito complexo, a inteligência artificial já é utilizada no nosso dia a dia. Né? E isso aqui são exemplos comuns, tá, pessoal? A gente tem aí, pega grandes empresas, grandes indústrias, é a inteligência artificial que faz acontecer. A Magalu, do Magazine Luiza, né? A Lu, que agora é Lu, né? Que é aquela a bonequinha lá de inteligência artificial, né? Ela é inteligência artificial. Hoje, quando você entra em contato com empresas para resolver alguma situação, muitas vezes você é respondido pela inteligência artificial. E quais são os segredos da inteligência artificial? Eu gosto de dizer que o grande segredo e o principal segredo do uso da inteligência artificial é os comandos que a gente dá para ela. Porque lembra que eu falei para vocês que a inteligência artificial, ela junta um compilado de informação.
Para juntar um compilado de informação e para ser muito objetiva, você tem que dar os comandos para ela. Então, você dá o comando, ela vai te dar informação. Então, veja aqui, ela não é tão simples assim como se vulgarizou, talvez. Para você ter informações concisas, informações para realmente você possa utilizar no seu dia a dia e que sejam efetivas, você precisa dar os comandos para ela. Você vai dizer para ela, eu quero isso, da forma mais completa possível, e ela vai te responder. Como que nós, professores, podemos utilizar a inteligência artificial na educação? Os principais tópicos, tá? Planejamento de aula, roteiro de aula, criação de uma aula, dinâmicas inovadoras para aplicar em sala de aula. São 4, mas que eu coloquei aqui de tópicos para vocês, mas nós temos possibilidades incríveis do uso da inteligência artificial para as nossas aulas. Hoje em dia, inclusive, tem um app que eu vou compartilhar com vocês no próximo slide, que inclusive ele cria prova e ele corrige prova por inteligência artificial, né? Que já tem muitas redes de ensino utilizando esse aplicativo. Inclusive, esse aplicativo, que é o próximo slide para vocês, tá? Ele é um aplicativo que você pode dar diferentes comandos para ele, e ele vai criar, por exemplo, você vai criar uma prova X ali, e você pede para ela transformar a prova de diferentes formas para quem tem alunos com neurodivergência. Aumenta a letra, também problema, alguma questão visual, questão auditiva, ele vai adaptando a aula para você. Então, veja que realmente as ferramentas, e você não gasta tempo, né? Da inteligência artificial vieram para somar e para nos ajudar. Aqui, eu estou compartilhando com vocês 7 aplicativos que eu utilizo. E nós vamos trabalhar mais especificamente em 2 deles, tá? Que são os que eu uso todos os dias e a toda hora, tá? Aqui, nesse último, o Luziá, o que é o Luziá? O Luziá é um WhatsApp, que está aqui o número, tá? Que vocês podem salvar nos seus celulares, e ela é inteligência artificial. Você pergunta para ela e ela responde para vocês, tá? Então, agora, a gente vai começar a colocar a mão da massa e eu vou mostrar para vocês como que esses aplicativos funcionam. Vou começar mostrando para vocês como que a Luziá funciona. Esse é o número que todo mundo tem que ter. Inclusive, tem que estar no fixado lá do WhatsApp, tá? Porque realmente, às vezes, surgiu uma dúvida, alguma coisa na hora, você pode perguntar para a Luziá. Ela é baseada no ChatGPT, tá? Então, ela traz informações concisas para vocês. Tá? Então, ela é uma ferramenta estratégica para vocês. Muito bem, vou compartilhar a minha Luziá com vocês. Aqui está ela, ó. Estão vendo? Ó, o número de telefone aqui. Tá? Luziá, adicione no WhatsApp de vocês, tá? A Luziá, telefone, tal. Ela tem e-mail, ela tem site, tá? E aqui você pode escrever uma pergunta para ela. Eu gosto de conversar com eles, né? Porque, olha, bom dia, Luziá. Ó, vejam os comandos que eu vou dar, ó. Estou produzindo um texto sobre inovação pedagógica com os tópicos inteligência artificial, tecnologia e metodologias ativas.
Fazer as correções, mas inclusive não precisa nem fazer as correções para ela aqui. Aí o detalhe, assuma de copywriter e faça um texto de 10 linhas. Eu tô sendo bem sutil ainda com ela, tá? Então, ela dá um tempinho e ela vai dar a resposta. Vamos ver. Ó, aqui em cima, só para vocês verem, olha que eu já escrevi para ela. Bom dia. Assuma de copywriter e faça um texto para rede social sobre professores em primeiro lugar, depois dos alunos. Imediatamente ela me deu um texto. Olha aqui, já chegou a resposta dela. Vamos ver. A inovação pedagógica está transformando a forma de aprendermos. Ela fez o texto que eu pedi para ela em segundos, tá? Em alguns minutos ela me mandou a resposta no WhatsApp, tá? Então, esse é um WhatsApp, gente, é o número de telefone que usa inteligência artificial para o nosso dia a dia, tá? Primeira ferramenta, finalizamos ela aqui, tá? Já sabem, guardem o número, depois eu vou colocar o número depois novamente para vocês. Agora, outro aplicativo que eu utilizo muito, tá? Que esse, eu confesso para vocês, que realmente mudou a minha vida, tá? Porque eu passava muitas horas produzindo aulas, muitas horas. Eu sou aquela prof que gosta de sempre estar atualizada, com aulas atualizadas, né? Eu gosto muito de sempre estar mexendo nas minhas aulas. E acabava que demorava muito tempo para eu conseguir, às vezes, atualizar minhas aulas. Às vezes, eu acabava levando 3, 4 dias para produzir uma aula completa. Então, isso me tomava muito tempo. E eu sei que produzir aula toma tempo de todos os professores. E talvez essa é a coisa mais complexa que nós temos. Porque produzir uma aula em PowerPoint ou no Canva hoje em dia é complexo, especialmente buscar figura. Qual é a figura ideal que eu posso colocar? Então, esse aqui é o aplicativo que chama Gama.app. Deixa eu até compartilhar ele aqui para vocês, a minha página inteira que vai facilitar. Tá? Vou compartilhar ele na tela inteira aqui para vocês, tá? O Gama.app, ele é um aplicativo que ele cria aula em PowerPoint e em PDF. Como que o professor vai utilizar? Ele tem uma quantidade de aulas que é possível no formato gratuito, assim como todos os outros aplicativos, então é gratuito, professores. E depois, se você passar de um limite de aulas mensais, aí tem o valor para pagar. Como eu uso muito ele, eu comprei esse aplicativo, porque para mim vale muito a pena, porque eu utilizo muito, porque depois que tu começa a utilizar ele para atualizar as tuas aulas, para fazer aula nova, para fazer palestra, para fazer tudo isso, tu não quer mais não utilizar, porque realmente, gente, ele faz a aula em poucos segundos, tanto que eu compartilho sempre no meu Instagram. Utilizem esse aplicativo, ele é o meu aplicativo preferido. Inclusive, quero convidar todos vocês que estão aqui assistindo essa aula a convidarem mais professores para participarem da comunidade Professor Z, que hoje sim é a maior comunidade de inovação pedagógica efetiva do Brasil. Tá? Convidar a todos para seguirem, curtirem, compartilharem todos os vídeos lá no canal do YouTube, que é Gen Z Inovação Pedagógica, e também me seguirem lá no Instagram, que é a Beatriz Bonadiman, mentora educacional. Convido todos vocês. Vamos fazer que esse tipo de material chegue ao maior número de pessoas, que ele é gratuito, disponível para vocês. Então, vamos lá. Como que nós vamos utilizar a inteligência artificial para fazer a nossa aula? Vamos lá. Acessaram o Gama aplicativo. Esse aqui, então, é o site. É gama.app. Ele é um site. Você vai em criar novo. Ele vai ter duas opções aqui.
gerar ou transformar um texto. Então, eu vou lá em gerar, porque eu quero que ele produza uma aula nova. Olha só o que ele faz aqui. Ele faz a apresentação, ele faz um documento, por exemplo, ele faz um currículo. Você que dá os comandos para ele, ou até mesmo uma página web. Vou fazer a minha apresentação. Vamos lá, só cliquei nela. Aqui, digite o tópico em qualquer idioma. Qualquer idioma. Vou colocar. Estou trabalhando com inovação pedagógica e quero uma aula sobre essa temática. Assuma de copywriter e faça. Olha aí, dei comandos para ela. Pessoal, aqui eu não vou pedir tópicos, mas a gente pode alterar os tópicos. Vamos lá. Olha aí. Coloquei as informações aqui. Aqui está o esboço. Ela me perguntou, o que você acha? Ela colocou os tópicos da minha aula. O que é inovação pedagógica? A importância da inovação da educação, as principais tendências, os benefícios, os exemplos, estratégias, conclusão e pontos-chave. Se, por um acaso, eu não gostar de algum tópico, eu venho aqui, excluo esse tópico. Que é inovação? Eu posso excluir esse tópico, não gostei. Aí eu vou lá, tentar novamente. Ela vai me dar outros tópicos. Vou colocar, tentar novamente. Ela vai carregar, ó, me deu outros tópicos para essa minha aula. Aí eu venho aqui, continuar. Ela vai me dar a opção de eu escolher o tema do meu PowerPoint. Eu posso colocar surpreenda-me ou continuar. Vou colocar surpreenda-me. Ela me diz, né, a visualização do tema, tá? E eu vou dar um continuar. Olha só que ela está produzindo a minha aula em alguns segundos. Falo vagarosamente, porque assim, ó, é extraordinário o que essa ferramenta faz e todos nós temos que usar. Enviem, falem para os professores que todo mundo pode usar essa ferramenta, gente. Não tem por que a gente ver um colega passar 5 horas produzindo uma aula, deixar de cuidar da sua saúde, deixar de ficar com essa família por causa de uma aula. Então, aqui está a minha aula produzida. Qual é a função do professor nesse processo, né? É olhar para essa aula e entender realmente se o que a ferramenta aqui produziu é suficiente, se condiz, se não tem erro, se ela tem algum problema aqui efetivo, tal. Exemplos práticos. Colocou exemplos práticos aqui, tá? Desafios da implementação. Então, ela trouxe alguns exemplos para que eu pudesse utilizar aqui. Eu tenho a opção aqui em cima de mudar o tema dela, eu posso editar o tema dessa palestra, eu não gostei dessa aula. Quando eu venho aqui em compartilhar, vai ter a opção convidar pessoas, ou seja, estou fazendo uma apresentação em grupo, eu posso convidar pessoas, compartilhar publicamente, exportar ou incorporar. Aqui eu posso incorporar uma apresentação na outra, tá? Se você criou mais de uma. Exportar, ela vai me dar a opção em exportar no PDF ou ainda baixar em PowerPoint para você editar no seu computador. Além disso, pessoal, essa ferramenta, ela permite que você edite a letra, se você não gostar, que você adicione figuras, tire figuras. Então, ela é uma ferramenta extraordinária que todos nós temos, devemos utilizar essa ferramenta. Realmente ela é muito boa, muito boa. Aqui ela produziu 7 slides. 7 slides são poucos? Sim, é muito poucos normalmente. E eu nunca utilizo a ferramenta na íntegra, eu sempre vou adicionando informações.
tá? Eu coloco informações que eu quero, eu deixo personalizada para mim, mas ela me dá, às vezes, a condução da minha aula. Agora, imagine você, professor. Ó, vou pegar uma disciplina nova, nunca usei a inteligência artificial, nunca fiz aquela disciplina, seja ela química, matemática, português, seja um tema novo. Agora, todo o ensino médio tem as trilhas pedagógicas, tu quer construir trilha, a inteligência artificial te ajuda. Ela, pelo menos, vai te dar uma ideia de o que eu posso fazer naquela aula. Usar na íntegra, não, eu não recomendo, tá? Mas eu recomendo e eu quero que vocês usem essa ferramenta, porque ela muda a vida de vocês, ela dá ideias, ela dá tópicos para vocês que eu nunca imaginava, às vezes, em algumas aulas. Ah, quero fazer uma aula de... tem a Catrine aqui, que eu sei que ela trabalha aí com a parte de formulações, na parte de farmácia. Quero fazer uma aula sobre isso. Utilize essa ferramenta. Tem outras ferramentas que utilizam a inteligência artificial para produzir aula. Eu já testei outras, tá? Mas nenhuma é tão boa quanto o Gama.app, tá? Então, utilizem, compartilhem, enviem para o máximo de pessoas que puderem, tá? Ficou alguma dúvida aqui no Gama Aplicativos? Vocês podem colocar aqui no chat. Olha aí, o José Carlos colocou aqui a ferramenta. Muito bem, José Carlos, muito obrigada, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o ChatGPT. Eu coloquei as opções aqui para vocês das ferramentas que eu utilizo. Gama Aplicativo, ChatGPT e o Bard e o Cão Inteligência Artificial, o Prof, o Tech e o Luziá. O Luziá já foi. Gama Aplicativos, acabei de mostrar para vocês. O ChatGPT e o Bard são semelhantes, tá? Em funções. Então, a função deles é muito semelhante. Você dá comandos e ele vai te dar informações do que você precisa. E... José Carlos, sim, você pode incluir apresentação, você pode incluir vídeos, tudo pelo Gama Aplicativos, tá? Música, é só você lá incluir no ladinho, na barinha do seu, quando você abre, no seu lado direito, ele tem as opções de incluir. Se eu não me engano, a única coisa que não dá para fazer, a não ser no pago, é você compartilhar com outras pessoas e você incluir, ter muitas opções de letras, ele não dá. E aí o limite para o gratuito, ele tem o limite do número de aulas que tu pode produzir, tá? Mas, gente, ele custa R$300, tá? Se a gente for pensar num ano inteiro, se eu não me engano, é 300 e pouquinho, vale a pena adquirir o aplicativo. Tá? Porque eu atualizei todas as minhas aulas, eu fiz um monte de aula nova, tá? Utilizando esse aplicativo, tá? Mas, claro, vai depender da dinâmica, da necessidade de vocês e do quanto vocês usam, tá? Mas para professor que é novo, às vezes, vai pegar disciplina nova, é muito bom, porque ele dá aquela linha, aquele fio condutor. Palestras também. Claro que vocês têm que personalizar, né? Eu estava falando do ChatGPT, e também do Bard, tá? O Bard, ele é a inteligência artificial da Google, tá? Eu utilizo ele bastante também, mas meio que eu acostumei a utilizar o ChatGPT. Aí eu acabo utilizando muito mais o ChatGPT, tá? Para produção de texto para aula, criatividade, tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje utilizando o ChatGPT? A mesma coisa que eu vou fazer hoje no ChatGPT, eu vou fazer no Bard, tá? Eu consigo fazer no Bard, eu não vou fazer aqui ao vivo, mas é possível fazer exatamente a mesma coisa. Ao término dessa aula, no ao vivo, eu vou colocar os links dos aplicativos lá na comunidade Professor Z também, então fiquem tranquilos quanto a isso. Eu vou compartilhar lá, tá? Então, vamos lá. E agora, eu vou ensinar vocês, no ChatGPT, a fazer questões de aula, tá? Questões. Quero fazer um questionário, quero fazer uma prova para os meus alunos. Vamos lá. Você vai abrir aqui em novo,
né? Você vai abrir o chat GPT. Qual é a diferença entre o 3.5 e o 4.0? A versão 3.5, que está aberta para todo mundo, tá? Ela é uma versão que ela tem informações até o ano de 2021. O chat GPT-4 são informações atualizadas full time. Tá? A diferença também é que o chat GPT 4.0, as informações vêm mais rápido, digamos assim, né, do que o 3.5. Para mim, ainda não é necessário eu comprar o 4.0, mas eu já estou pensando que talvez eu vá comprar no próximo mês, talvez, o chat, porque eu acabo utilizando muito. Mais uma vez, qual é a importância aqui? O detentor do conhecimento, que é você, professor, que está atrás da ferramenta da inteligência artificial, é fundamental para entender se as informações que ela te trouxe realmente são informações verdadeiras, porque a inteligência artificial comete muitos erros, muitos erros. Já teve vários erros em textos que eu peguei dela, tá? E aí eu reformulo, eu coloco a minha cara no texto. Outra coisa importante aqui, professores, é que isso já me perguntaram inúmeras vezes. Ah, mas os nossos alunos usam. Eu acho que eles usam e eles devem utilizar também, assim como nós. E quando possível, professora, se a tua turma não sabe usar, mostre para eles que você sabe usar já, né? Quando o aluno copia, realmente coloca lá no chat, copia e cola ou apresenta para você, você vai perceber que o aluno, se ele não modificar, se ele não ler aquilo, se ele não interpretar aquele texto, né? Quando ele vai apresentar para você, fica na cara que é chat GPT, porque o chat GPT, ele usa uma linguagem que a grande maioria dos nossos alunos não utilizam, tá? Então, fica... E assim, nós conhecemos os nossos alunos. Eu, pelo menos, conheço todos os alunos, né? Inclusive, por exemplo, tem umas 2 ou 3 semanas que a minha turma tinha que fazer de uma disciplina, ela tinha que fazer uma visita a campo e fazer uma entrevista. Aí a turma fez e fizeram uma apresentação breve e um estudante, ele não foi fazer, ele colocou o chat GPT, deu respostas e ele leu as respostas, só que eram respostas muito complexas para ele e para alguém que está lá, que ele foi fazer a entrevista, assim como ele falou, especialmente dadas as devidas complexidades, né? Não era muito complexo, era bem básico que a pessoa que ele disse que entrevistou fazia, e a resposta não condizia. Então, na hora, eu já falei, né, que sobre a resposta e tudo mais, e ele falou que sim, depois ele concordou, porque nós, professores, a gente sabe, porque a gente sabe com quem a gente está lidando. Quando a gente realmente conhece o nosso aluno, né, a gente sabe do que eles são capazes e qual a linguagem que eles usam. Então, no chat GPT, agora, eu vou ensinar você a fazer questões, tá? Vou colocar uma disciplina que eu iniciei fazem 2 semanas, tá? Eu estou trabalhando a disciplina de genética para o curso de enfermagem. Já lecionei os seguintes tópicos. Aí, eu vou colocar os tópicos aqui, né? Replicação, transcrição e tradução gênica. Agora, assuma e faça 10 questões sobre esses tópicos. Tá? Ele vai dar 10 questões sobre esses tópicos. Muito bem. Tá criando as minhas questões aqui, perfeito?
criou 10 questões que eu precisava para minha aula. Maravilha, não é? Todas elas questões descritivas. Agora, eu posso perguntar para ele assim: agora, escreva a resposta das questões que você criou. Muito bem. Ele começa a responder as questões que ele mesmo criou, tá? Professores, não precisa gastar tempo pensando questões inovadoras para as aulas de vocês. Por quê? A inteligência artificial, como ela faz, são logaritmos, então, se você mudar o comando que você dá para ela, ela vai mudar as questões. Então, nunca vai ser a mesma questão, né? O mais importante é você olhar se realmente, claro, não estou analisando agora, né? Se realmente faz sentido. Agora eu vou dar um outro comando. Ora, faça 10 questões sobre esse tema, 10 questões objetivas sobre esse tema e esses tópicos. Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Olha aí. Ele está criando 10 questões objetivas das questões que ele mesmo criou. Finalizadas as questões, eu vou pedir para ele. Agora, me dê as respostas dessas questões. O que acham, professores? Está me dando as respostas das questões que ele criou. Excelente, não é? Vou pedir uma outra coisa para ele agora. Agora, faça um texto para trabalhar em aula sobre essa temática. Tá fazendo texto para mim. Lembrem-se, eu fiz aqui curto, né? Coloquei poucos tópicos, justamente para não levar também muito tempo aqui escrevendo, né? Para mostrar para vocês como é que funciona. Mas, quanto mais informações vocês colocarem ali na hora de descrever o que vocês querem que ele faça para vocês, mais objetivo e preciso vai ser. Agora, eu vou pedir uma outra coisa. Eu vou pedir assim: crie dinâmicas para fazer em aula sobre esse conteúdo. Ele está criando dinâmicas agora que eu possa fazer em sala de aula. Sabe aquele dia que a gente tem uma aula, que a gente quer fazer uma metodologia ativa, quer fazer uma dinâmica, porque a gente tem que fazer, uma turma que exige, a gente não está com ideia nenhuma, coloca as ideias, coloca o que tu precisa, que ele vai te ajudar, né? Ele me diz os materiais que eu preciso, ele diz tudo que eu preciso. Claro, por exemplo, olha nessa aqui, nessa última. Simulação de transcrição, materiais necessários, fichas, consequências de DNA, RNA e aminoácidos, forneça a cada aluno essas fichas, peça para o aluno transcrever as sequências. Olha, essa aqui eu poderia fazer, inclusive, ó. Os alunos podem criar pequenos peptídeos com as sequências, porque eles vão colocar as fichas um do lado da outra, né? Jogo de correspondência de bases, para ver qual base corresponde com qual. Gente, assim, ó, vocês podem criar para o que vocês quiserem, tá? Pedir para ele informações do que vocês quiserem. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pedir dinâmica para a inteligência artificial era uma aula que eu ia dar de biossegurança, e eu queria fazer uma dinâmica, era sobre EPIs, EPCs, que são os equipamentos de proteção individual, coletiva. Para quem não sabe, eu dou aula nos cursos da área da saúde.
E aí eu queria criar uma dinâmica, eu pedi para ele, me dê dinâmicas para trabalhar os EPIs e os EPCs, escrevi um texto, ele me deu 3 dinâmicas, eu usei uma delas e foi um sucesso em sala de aula. Então, o ChatGPT é uma ferramenta que todo comando que você dá para ele, ele vai te ajudar. Agora, eu vou pedir uma outra coisa para ele. Crie um plano de aula para essa temática no que irei ministrar no curso. Vou colocar de biomedicina. Tá? Olha o que ele vai fazer. Vai criar um plano de aula, objetivos, materiais, estrutura da aula, tá? Então, tempos, quanto tempo eu posso ficar falando de cada temática, uma atividade prática, tá? E uma aula de acordo com uma metodologia ainda que você põe o aluno em ação, né? Que você consegue fazer que esse aluno faça atividades. Agora eu posso colocar assim. Vou fazer uma aula prática com essa turma. Me dê opções com tutorial de como fazer a aula. Aula prática no laboratório. No laboratório. Deixar bem. Vamos ver. Olha aqui, tá me dizendo. Olha aqui, demonstração de replicação em gel da Garose. É isso mesmo, é isso que eu faria com os alunos numa aula prática dessa disciplina, tá? Mas ele tá me dando sugestões do que eu posso fazer na minha aula prática, tá? Com o passo a passo de como fazer, tá? Posso pedir para ele me dê as referências. Que você criou. Olha aí. Peço desculpas por qualquer confusão nas aulas práticas. Me pediu desculpa ainda, porque talvez eu não tenha entendido, e ele me deu, ó. A gel de agarose no livro tal ou protocolo online, ele está dizendo que tem muitos laboratórios que tem. Né? Ó, aula prática tal, esse livro aqui. A aula prática tal, esse livro aqui. Então, vejam que o que você pedir, ele vai te dizer sobre a sua aula prática. Então, é uma ferramenta assim, ó, que tudo vai depender do comando que você dá para ela. E o Bard, que é a inteligência artificial da Google, ele funciona da mesma forma, professores. Então, você vai dando os comandos e ele vai te dando as opções. O Canva, a inteligência artificial, da mesma forma, que a gente vai fazer outras aulas em um outro momento, porque no dia de hoje a gente não consegue atingir todas, né, as ferramentas, mas nós teremos em próximos momentos com o uso da inteligência artificial. Canva, a inteligência artificial, a gente consegue tirar texto de imagem, podemos fazer o que a gente imaginar. Tá? Tanto o Prof quanto o Tech, aqui, esses dois aplicativos de inteligência artificial, eles também produzem plano de aula, e o Tech aqui, essa é uma plataforma, tá? Ela tem versões gratuitas e pagas, ela é que produz provas, ela corrige a prova, tudo baseado na inteligência artificial, tá? Você cria as provas ali dentro dela, depois ela corrige as provas, tudo por inteligência artificial. E a Luziá é o nosso contato de WhatsApp preferido, né? Para quando surgir aquela emergência e você precisar tirar uma dúvida. Professores, hoje foi extraordinário. E eu compartilhei com vocês alguns segredos importantíssimos da inteligência artificial. E eu peço agora para vocês, curtam, compartilham, me marquem lá no Instagram vocês utilizando.
Me perdoe. Porque isso não pode ficar só entre nós, né? Tem que atingir o máximo de pessoas que puder. Me perdoe, me irritou a garganta aqui agora, tá? E agora eu quero fazer um convite para vocês que eu estou idealizando ainda uma masterclass de inteligência artificial, tá? Para professores, onde eu quero fazer um guia completo, né? De como planejar, de como criar aulas inovadoras. E eu deixei um QR Code aqui para todos vocês que vocês desejarem, então, ler esse QR Code. É uma lista de espera, tá? Para essa que aí a gente quer ver, quer entender também como é que está o engajamento do público e o quanto vocês realmente desejam se beneficiar dos ferramentas da inteligência artificial para aplicar em sala de aula. Então, leiam o QR Code, apontem a câmera de vocês, do celular de vocês, leiam esse QR Code, preencham, é só nome, o WhatsApp e o e-mail, para que a gente possa ter uma ideia do quanto realmente vocês querem mudar a vida de vocês. E aí sim, nessa masterclass, eu vou compartilhar, sim, muitas outras preciosidades. Mas aqui na comunidade Professor Z, eu ainda vou compartilhar muita coisa sobre inteligência artificial com vocês. Mas a masterclass vai ser o que tem de melhor da internet, né? Melhor da inteligência artificial para que a gente possa aplicar em sala de aula. Pessoal, esse conteúdo é exclusivo, tá? Para todos que acompanham o canal, para todos que estão lá na comunidade Professor Z, que é a maior comunidade de inovação pedagógica do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter idealizado essa comunidade e poder compartilhar toda segunda-feira, às 10 da manhã, esse conteúdo que é extraordinário. E a minha frase clássica aqui, lembrem-se que a magia está dentro de cada um de nós. A magia da inteligência artificial, o segredo da inteligência artificial está dentro de cada um de nós. É como nós utilizamos essa ferramenta. Então, meu muito obrigada por estarem aqui participando de mais uma aula da comunidade Professor Z. Curtam, compartilhem e enviem para o máximo de pessoas que puderem. Me marquem lá no meu Instagram.